Fala pessoal, esse vídeo a gente está gravando justamente para apresentar quais foram as marcas que obtiveram o maior número de interações no Instagram no período de 18 de abril a 18 de maio, mas não só apresentar as marcas, como também tentar entender um pouquinho da estratégia que elas vêm utilizando para obter esse resultado tão importante e de destaque aí, dentro de um volume de mais de 6.500 marcas que a gente tem dentro da nossa plataforma e que servem como comparativo para uma análise como essa. Então, vou mostrar para vocês um pouco de quais foram essas marcas e vamos tentar aqui passar por cada uma delas. Então, primeiro que é bacana é que a gente vê que são diferentes segmentos, né, que tiveram esse destaque. Tem desde empresa de entretenimento, higiene, beleza, cosmético, próprio varejo de moda, né, Riachuelo, Hering, Arezzo, mas aqui, nesse caso, não se aplica a gente comparar o score de presença digital delas, porque elas não estão dentro dos mesmos segmentos, então seria, nesse exemplo aqui especificamente, comparar banana com laranja. Entretanto, a ideia não é olhar para esse indicador nessa apresentação, e sim a gente tentar entender especificamente a estratégia delas no Instagram. Então, importante, né? Juntas, essas marcas, elas têm um ativo social aí somado de mais de 170 milhões de usuários. E se a gente for olhar especificamente para o Instagram, juntas elas têm 42 milhões de seguidores, né? O destaque principal aqui, a gente tem a Netflix com 19 milhões de seguidores, são 45% desse share social, né? E depois a gente vem para Riachuelo com 6,4, Arezzo 5,6, e aí a gente vai entendendo um pouquinho do alcance potencial que essas marcas têm dentro desse canal, né? Quando a gente entra num mérito de publicação, e aí começa a tentar entender um pouquinho de frequência, né, e até mesmo dos formatos, a gente começa a ver que existe dentro do Instagram um volume de publicações muito similar à rede que obteve o maior número de publicações, que foi o Facebook, né? Então, essas marcas, elas fizeram, durante esse período, próximo de 3.000 publicações, foram 2.900 publicações, sendo que 1.100 publicações foram no Facebook e 1.000 foram no Instagram, né? Um número muito próximo aí, as duas juntas, mais de 70% das publicações aconteceram nessas duas redes. Quando a gente entra no Instagram, a gente vê quais foram as marcas que mais publicaram, né? Então, a gente tem aqui a Toy Show, a gente tem a Intrínseca, a gente tem a Urbi, que é a antiga Hotel Urbano, né? Salon Online, Arezzo, Riachuelo, Descomplica, Hering, Netflix e League of Legends. Não quer dizer que a gente já vai entender não quer dizer que a frequência diretamente está relacionada com o maior número de interações, mas é importante que a gente consiga entender se, de alguma forma, essas marcas que tiveram um destaque, que chegaram entre as top 10 de maior número de interações, o que elas podem nos ensinar, o que tem em comum na estratégia delas, né? Então, aqui embaixo a gente vai ver um pouco do formato que elas utilizam na publicação delas no Instagram. Por exemplo, a Toy Show, a gente vê que ela trabalha predominantemente com formato de carrossel, né? Então, apesar de ela ser a marca que mais publica, né, o formato que ela mais utiliza é o carrossel. O mesmo a gente vê na Intrínseca, que trabalha predominantemente com carrossel, depois imagem e depois o vídeo, né? Urbi, imagem a gente vê, depois o vídeo e o carrossel em terceiro. O Salon Online trabalha mais com imagem, vídeo e o carrossel, então já vê que não existe a unanimidade, começa com o carrossel nas marcas que mais publicaram, né, Toy Show e a Intrínseca, e depois a gente começa a ver que a imagem passa, né, o formato de imagem passa a ser o predominante na estratégia delas. Riachuelo já tem uma relação mais equilibrada, até na proporção de imagem e carrossel. Descomplica imagem e carrossel também, muito parecido, inclusive, com Riachuelo, né? Se a gente olhar a proporção das publicações. A Hering trabalha com imagem e vídeo, né? Primariamente. Netflix com carrossel, né? Como a gente viu o exemplo da Intrínseca e da Toy Show.
depois imagem e, por fim, vídeo. O Netflix, né, que é de vídeo, está trabalhando com vídeo não primariamente na sua estratégia de comunicação aqui no Instagram. E o League of Legends, a gente vê que é bem equilibrado aqui a relação de publicações em imagem e vídeo, e, por fim, a questão de carrossel. Então, na realidade, já fica muito claro que a questão do formato especificamente não é uma unanimidade dentro da comunicação dessas marcas, né? Mas o que a gente vai olhar agora é, dentro desses posts que elas realizaram, elas fizeram quase 1000 publicações, né, dentro do Instagram, qual é o formato que mais engajou, que mais gerou interações para essas marcas, né? Então, a gente vê, por exemplo, no caso da Intrínseca, que é esse post que ela realizou no dia 5 de maio, que por sinal é muito bacana essa publicação, foi o post que obteve o maior engajamento, né, dentro das marcas que a gente está analisando. Foi uma publicação de uma arte, né, de uma obra que foi realizada por uma menina que pintou na parede um trecho de um livro, né, muito bacana. Essa publicação ela obteve mais de 66 mil curtidas, mais de 2.200 comentários, trazendo um engajamento para a marca aí de próximo de 10%, mas o volume de interações somados aqui, próximo de 70 mil interações, essa publicação obteve, né? League of Legends é a segunda que tem aqui um destaque. A gente vê que é um vídeo que publicou na rede no dia 7 de maio, e que também se destacou bastante, com mais de 64 mil interações, rendendo para a marca aí um engajamento de mais de 8%, né? E a gente vai vendo que o League of Legends, na realidade, aqui dentro dos top 6, é um player que vem se destacando muito, porque está com 4 das 6 publicações que mais obtiveram engajamento em destaque, né? Obviamente que a gente pode, olhando, né, cada uma dessas marcas individualmente, ou até ir crescendo e passando nessa paginação para entender com um volume maior de dados de análise, mas o que fica muito claro quando a gente vê nos top 6 é até a própria questão do formato, né, do vídeo aqui, junto com o formato de imagem. 3 dos top 6 são vídeos e 3 dos top 6 são imagens, né, em termos de formato, que mais geraram e renderam interações para essas marcas. Então, é interessante a gente experimentar algo nesse sentido dentro da nossa estratégia. O que é bacana também a gente olhar quais são os dias e horários que essas marcas publicam e obtêm um maior número de interações. Porque, na realidade, mais do que você entender a frequência, o formato, até mesmo o tom de voz que elas utilizam nas publicações, é importante a gente saber quais são os dias e os horários que elas publicam e acabam obtendo, né, esse destaque. Então, a gente vê, por exemplo, que as publicações elas acontecem em todos os dias da semana, de domingo a sábado, né? E existe aqui um comportamento padrão das publicações que acontecem ao meio-dia, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para domingo ao meio-dia é o horário mais quente, né? Em termos de interações dentro das publicações das marcas. A gente está falando aqui de uma amostra em cima de 1000 publicações, né? Um volume bem considerável. Segunda-feira, meio-dia também, né? Horário nobre das publicações na segunda-feira no Instagram para essas marcas ao meio-dia. Na terça já dá uma distanciada do horário do meio-dia, mas também ainda no início da tarde, 14 horas. Quarta-feira, meio-dia, né? Na quinta, um pouquinho mais cedo, às 11 horas. Sexta-feira, mais cedo, né? 8 horas da manhã. E no sábado a gente vê o meio-dia aqui com a soberania. Então a ideia era basicamente mostrar um pouquinho desses comportamentos, das publicações dessas marcas que vêm se destacando dentro desse período, até para servir de inspiração aí para a estratégia das marcas que estiverem usando esse canal que é tão importante, né? E que certamente está presente em um volume cada vez maior de marcas, né? Usando o Instagram na sua estratégia de comunicação. Então, a ideia é dividir um pouco da nossa leitura, da nossa visão em relação ao melhor uso, né, dessa rede
e, de alguma forma, provocar um pouco o nosso espectador aqui para conseguir testar e validar o que vem funcionando nessas marcas, na sua estratégia, e ver se, de alguma forma, isso contribui para a obtenção de maiores resultados. A gente tem absoluta certeza de que, na medida em que as marcas se aperfeiçoam dessas estratégias que são vencedoras e passam a usar essas evidências na tomada de decisão e na elaboração do seu planejamento editorial para trabalhar com qualquer uma das redes, nesse exemplo que a gente está falando do Instagram, o resultado ele vai acontecer. Um grande abraço a todos, esperamos que vocês gostem e a gente está providenciando novos vídeos, novas análises aí nas próximas semanas. A ideia é ter uma agenda bem recorrente em relação a isso, mas as interações e os comentários e as dúvidas que vocês nos trouxerem certamente vão enriquecer muito mais essa discussão, esse debate, e a gente espera ter contribuído de alguma forma com vocês. Um grande abraço a todos.